Boa tarde a todos. Obrigado aí por disponibilizarem um tempinho aí para participar aqui da nossa reunião, do nosso círculo aí de debates. Eu sou o Rafael Mantovani, junto aqui com o Cláudio e com o auxílio do pessoal da Câmara, a gente coordena aqui esse grupo de discussão aí de temas jurídicos, né? Aqui da Câmara de Comércio japonesa aqui no Brasil. Tá? A gente tem dois temas para a gente conversar hoje. Eu vou já passar a palavra pelo horário aqui para o nosso primeiro palestrante, que é o Dr. Alexandre Dalmasso, sócio do Lix Advogados. Ele vai conversar um pouquinho com a gente de investigações de compliance. Doutor, a palavra é toda sua. Ok, Rafael, muito obrigado pela gentileza de passar a palavra. Queria externar meu agradecimento à Câmara Japonesa pela gentileza do convite, ao Rubens, ao Cláudio Vaz, ao Rafael Mantovani e a todos os demais, e agradeço pela gentileza, né, da participação de todos. A ideia é falar um pouco hoje sobre investigações de compliance. Eu já vou compartilhar a apresentação para que nós não percamos tempo, já que o tempo, né, é precioso aqui, os nossos minutos. Vamos falar, então, sobre técnicas de investigação. Né? Eu quero ir um pouco mais a fundo aqui a respeito de técnicas de investigação, né, e para que os senhores, né, possam, né, quem lida já com esse assunto, possa trazer um pouco da sua experiência, né, do seu debate, né, aqui fazer perguntas, né, ao final aqui a gente vai ter o prazer aqui de poder debater. Para aqueles que não conhecem, se aprofundar um pouco mais nas técnicas que são utilizadas, né, quando a gente passa a fazer qualquer investigação de compliance para chegar a alguma verdade que precise, né, ser alcançada para dirimir algum problema dentro da organização. Então, vamos aqui adiante. O Lix, nós temos Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Tóquio e agora também em Curitiba. O escritório ele existe desde 2011, são aproximadamente quase 300 profissionais. Tem diversas premiações do escritório, né, por certificadoras brasileiras e estrangeiras. Isso aqui são as áreas de atuação do escritório. Eu estou passando muito rapidamente para a gente não perder tempo aqui com a parte institucional, mas quem tiver interesse, basta entrar no website do escritório. E dentro da área de compliance, 3 dos programas que a gente costuma fazer com mais frequência são investigações, auditoria de programas de compliance e avaliação de risco. Aqui, alguns dos clientes do escritório, tá? E vamos seguir aqui adiante. Bom, falar um pouquinho de investigação de compliance. Geralmente, investigações de compliance, elas ocorrem principalmente nas empresas que criam seus canais para relatos de má conduta, tá? E, através desses canais para relatos de má conduta, geralmente chegam a denúncia, seja ela de forma identificada, seja ela de forma anônima. Essa denúncia é recebida e, a partir de então, a empresa inicia a sua investigação de compliance. Tá? Em relação à própria denúncia, quero só fazer um comentário que a maior parte das empresas aceita tanto uma denúncia identificada como uma denúncia anônima. Tá? Do ponto de vista legal, tá? Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal, tá? Já se posicionaram a respeito da denúncia anônima, se a denúncia anônima seria, né, suficiente para penalizar alguém ou não. Né? E o posicionamento foi feito no sentido de que a denúncia anônima ela é suficiente para dar início a um processo de investigação, mas a denúncia anônima per si, ela não é suficiente para que se penalize alguém. Então, ou seja, a denúncia anônima, cabe à empresa iniciar o seu processo de investigação, mas a denúncia anônima
per si não é suficiente para que daí resulte a penalização de quem quer que seja. Isso é importante, não é? Por quê? Porque as empresas que não abrem a possibilidade de uma denúncia anônima, né, para se investigar algo, né, perdem, né, uma oportunidade grande, né, de identificar algum problema que poderia ser trazido por alguém que tem receio de algum kickback, né, alguma retaliação por parte da empresa, né, e, sendo assim, o recomendável é que se permita a denúncia anônima, né, para que se faça, a partir dali, uma investigação, né, para apuração dos fatos. É importante, não é, que uma empresa ela tenha tanto uma política, né, de não retaliação, que proteja, né, aquele que vai denunciar, né, até para que, né, ele não tenha receio de fazer qualquer tipo de denúncia, né, e essa política de não retaliação, obviamente, ela tem que ser cumprida, né. É muito importante também que a empresa tenha um procedimento, né, de investigação de compliance. Né? Para quê? Para que se saiba qual é o passo a passo, né? Para que não se use 2 pesos e 2 medidas em casos semelhantes. Né? Num determinado caso, você proceda de uma forma, e num outro caso, que é praticamente idêntico àquele, né, e você proceda de uma forma completamente diferente, né, e você não siga, né, um determinado padrão na sua investigação de compliance. Então, é sempre importante, né, que haja a regra do jogo, não é que exista essa regra do jogo. Tá? Então, é isso. Recebida essa denúncia, nós passamos aí uma segunda fase, que vai ser, né, a arregimentação de provas. Tá? Então, quais são as evidências, né, quais são os clues em inglês, né, que eu vou ter que, né, arregimentar para identificar se aquela má conduta que foi trazida pelo denunciante, se ela de fato procede ou não. Tá? E as 3 formas geralmente usuais para fazer isso é análise documental, né, são entrevistas e até a infiltração de pessoas. Tá? Eu diria para vocês que dessa segunda fase, a análise de documentos, ela funciona muito bem para quase qualquer tipo de denúncia, tá? Mas funciona muito mal para assédio moral e assédio sexual. É muito difícil você ter, né, via análise de documentos, né, a identificação de assédio moral e assédio sexual. Tá? Já para outros tipos de denúncias, né, análise de documentos costuma funcionar muito bem. Tá? E hoje eu diria para vocês, né, que, né, isso não é uma opinião só minha que atuo com investigações, mas isso é uma opinião ouvida do próprio Departamento de Justiça norte-americano em 2019, né, que mais de 90% do que você quer achar numa empresa, né, se você vai tentar identificar, né, uma má conduta, mais de 90% você vai encontrar em e-mails e mensagens de texto. Tá? Então, ou seja, e-mails e mensagens de texto são muito importantes no processo de investigação de compliance. Tá? E deve ser dado a eles, né, uma importância também correspondente, né, na investigação de alguma má conduta. Tá? Então, jamais deve ser desprezado e-mail e mensagem de texto. O que eu vejo nesse aspecto, em algumas empresas, é a dificuldade, tá, às vezes, de acesso tanto aos e-mails quanto a mensagens de texto, sejam por questões técnicas e seja por questões, inclusive, de confidencialidade. Tá? Muitas das empresas não têm, digamos, como garantir a confidencialidade, não é, com a intervenção da área de TI. Tá? Isso é um problema sério,
tá? Porque isso deveria ser crucial do ponto de vista de confidencialidade. Então, o que eu recomendo né, já cada empresa olhe para dentro, né, e se ocorrer um problema, né, uma má conduta em que precise ser feita uma investigação, até que ponto você pode contar com o seu TI ou com o TI externo de maneira confidencial. Tá? Eu hoje aqui nessa breve discussão com vocês, eu vou focar muito na questão das entrevistas, né, na questão dos interrogatórios. A gente vai falar aqui de técnicas que são utilizadas. Tá? E a questão de infiltração, tá, é muito pouco usada aqui no Brasil. Tá? Então, o que eu posso dizer que, né, em algumas grandes multinacionais, lá fora costuma até se infiltrar pessoas, tá? Aqui no Brasil não é hábito. Tá? Mas vamos focar hoje aqui principalmente na questão de entrevistas. Tá? Terceira fase aqui seria o relatório e aconselhamento, né? Aqui cabe um comentário de que varia muito de empresa para empresa. Né? Tem empresa que ela quer apenas um relatório factual, não é? numa investigação de compliance. Ela não quer, por exemplo, um aconselhamento do que se recomendaria fazer, né? De uma advertência, de uma demissão, com ou sem justa causa. Né? Então, ela quer só o relatório dos fatos. O que foi apurado? Né? E qual é a percepção em relação ao que aconteceu. Né? Fulano, né, ele tem indícios para apontar que ele seja suspeito de ter realizado a má conduta ou não? Que indícios são esses? Então, isso é o que acaba constando de um relatório, mas existem algumas empresas que pedem também, né, o aconselhamento, ou seja, diante daquele cenário que foi identificado, né, qual seria a recomendação a ser feita em relação, né, àquele suspeito de ter ocasionado a questão da má conduta. E a quarta fase é uma fase que muitas das empresas não prestam atenção para ela, e quando fazem isso, elas perdem uma enorme oportunidade, né, de melhorar o seu ambiente de trabalho. O que é isso? É o plano de remediação. É você não olhar para a investigação pura e simplesmente diante daquele caso. É você aprender com aquele caso e você tentar implementar dentro da sua organização alguma medida que você impeça que aquilo ali possa ocorrer novamente. Se você olha simplesmente para aquele caso, né, e você quer resolver aquele caso, você resolve a questão do ponto de vista muito específico, muito pontual, quando você poderia estar aprendendo com aquele tipo de situação e tentando identificar como é que eu posso evitar que aquilo ocorra novamente na minha organização. Se você passa a fazer isso, obviamente, você acaba agregando um valor muito grande diante daquela situação que você aprendeu com aquela investigação. Vamos para o próximo slide, que é a questão, né, de definir, né, quando eu tenho um problema de má conduta, o que seria mais interessante? Né? Eu resolver internamente, fazer uma investigação interna ou chamar um especialista externo? Pessoal, eu tenho prós e contras nas duas situações. Não é? Então, quando você faz internamente, claro que o seu custo é menor. Não é? Por quê? Porque já está absorvido aí na sua remuneração. Não é? Se você vai tocar uma investigação interna, o custo para a empresa é muito menor. Não é? Qual é o risco que você tem? Né? É um risco de confidencialidade. Não é? Qual é o risco que você tem? É de talvez você não dominar a técnica ou não ter experiência suficiente para tentar chegar ao resultado que a empresa espera. Então, ou seja, prós e contras dos dois lados. Tá? Eu acho que talvez a melhor decisão aí seja em relação à questão da relevância da má conduta. Né? Se eu tenho uma conduta que é muito relevante, que o impacto
né, ou a probabilidade de ocorrer é muito grande, né, de repente, né, fosse melhor eu chamar um profissional especializado, externo, que possa me ajudar, né, naquele sentido. Né? E se, de repente, é uma situação, né, cujo impacto é muito pequeno do ponto de vista tanto financeiro quanto do ponto de vista reputacional para a empresa, a probabilidade de isso ocorrer também é pequena, né? Se eu posso tentar resolver isso de forma, né, mais célere e mais econômica, ok, eu toco essa indenização internamente. Por isso, eu volto àquele primeiro ponto que eu falei no slide anterior, que seria muito importante para a sua organização ter um procedimento, né, que descreva, né, qual é a regra do jogo para eu enfrentar uma investigação de compliance para apurar uma má conduta que tenha sido denunciada. Ok? Então, vamos passar aqui para técnicas de interrogatório. Não é? Eu vou só abrir um parênteses aqui, né, para a gente fazer uma pequena distinção aqui entre entrevista e interrogatório. Não é? O interrogatório é quando a gente já tem algum indício de que aquela pessoa é suspeita, é culpada, né, e aí eu vou interrogá-la. A entrevista é quando eu quero, né, obter fatos, né, eu quero obter conhecimento da situação. Né, e aí eu faço uma entrevista. Né? Por que eu estou fazendo essa distinção? Né? Porque quando você vai interrogar alguém, você já tem uma percepção de que aquela pessoa possa ser realmente, né, a pessoa que cometeu uma conduta, né, você tem algum indício para levar a esse raciocínio e não simplesmente você tem uma denúncia. Né? Quando você tem uma mera denúncia e você não tem um indício, né, então você passa só a entrevistar, assim como você vai entrevistar as testemunhas. Tá? Essas técnicas de interrogatório, vamos falar sobre 3 técnicas e depois eu vou falar sobre diversas técnicas a serem aplicadas em entrevistas. Em interrogatório, você tem uma técnica chamada RAID, né? Ou RAID, né? Que foi criada em 1950 pelo John Reid, né? Que era um psicólogo, né? Lidava também com polígrafo e ele, inclusive, foi ex-policial. Tá? Essa técnica ela envolve 3 componentes, né, que é uma análise fática, ou seja, é uma análise dos fatos da situação, é uma entrevista de análise comportamental e é um interrogatório. Essa técnica RAID é uma técnica que hoje é a técnica mais usada pela polícia, pelo FBI nos Estados Unidos. Tá? Porque ela é uma técnica que ela cria um ambiente de tensão grande na entrevista. Tá? Ou seja, ela começa com uma explicação ali para quem está sendo interrogado, né, de que todas as evidências, né, levam a crer que aquela pessoa é culpada. Né? E quando aquela pessoa tenta falar algo, né, aquela pessoa é advertida no sentido de dizer que ela não está autorizada a falar. Primeiro ela tem que ouvir. Né? Então cria-se um ambiente de tensão, né, para que aquela pessoa entenda que tudo leva a crer que ela é culpada. E essa técnica ela utiliza muito uma das técnicas de entrevistas, que é o blefe. Tá? Ou seja, como é que isso é utilizado? Né? No sentido de dizer que você já tem alguma evidência, né, palpável, né? Você tem uma imagem gravada em vídeo, você tem uma testemunha, não é, de que aquela pessoa é a culpada. Tá? Então, ou seja, essa técnica, para ser utilizada com o blefe, ela só deve ser feita se você, de fato, tem algum indício. Você não precisa ter o vídeo, você não precisa ter a testemunha, mas você tem que ter alguma evidência, pelo menos, de que aquela pessoa, de fato, deve ser a pessoa suspeita.
Porque quando você coloca esse blefe e você cria um ambiente de tensão e de pressão, né? Depois, imediatamente, você vem com a parte em que você se torna solidário ao ouvir o que a pessoa quer falar, porque você já deu o choque naquela pessoa de que, ou seja, você já tem, né, evidências contra ela, tá? E a tendência que ocorra é que ela acabe, enfim, diante daquela pressão, né, e diante do blefe que você aduziu, ela começa a dizer, né, a realidade ali dos fatos. Tá? Qual é o risco dessa técnica? O risco dessa técnica, né, dependendo da pressão como é feita, tá? Ela é contestada no sentido de que, né, alguns interrogados que são inocentes acabam confessando algo que eles não fizeram, né, pela forma da pressão a que eles são submetidos. Né? Então, eles acabam, né, confessando algo que não fizeram. Esse é o grande risco dessa técnica. Tá? E, de novo, ela só deve ser utilizada com essa questão do blefe se efetivamente você tiver algum indício de que aquela pessoa é suspeita, tá? Realmente. Tá? Então, essa é a técnica RAID, que é uma das técnicas utilizadas para interrogatório. Tá? Funciona, pessoal. Tá? Essa técnica ela funciona, mas ela, de novo, ela deve ser utilizada numa situação em que você tem um suspeito, tá? Em que você já tem algum indício de que aquele suspeito realmente, né, ele cometeu uma má conduta, né, e você, então, pode utilizar dessa técnica, né, para chegar à verdade dos fatos. Vamos para a próxima técnica, que é a kinésica, ou a cinésica. A kinésica ela foi criada, né, por um antropólogo chamado Ray Birdwhistell em 1952. Tá? E qual era a ideia do Ray? Né? O Ray, depois das pesquisas dele, ele chegou a uma ideia de que em torno de 70% de todas as informações que são transmitidas numa conversa, né, essas informações, na verdade, elas não são verbais. Tá? Significa dizer que, né, nem sempre o que eu falo é a verdade dos fatos. Né? Eu posso estar aqui mentindo. Tá? Tudo que eu posso estar falando aqui para vocês pode ser uma grande mentira. Tá? E onde é que vai estar a verdade? Né? A verdade, né, vai estar o quê? Na minha linguagem corporal, né, a verdade vai estar nas microexpressões do meu rosto. Tá? Então, ou seja, essa técnica ela é muito interessante e muito eficiente. Né? Por quê? Porque você começa a utilizá-la a partir do estabelecimento de um padrão. E ela é muito eficiente, pessoal, muito eficiente. Né? Como é que eu vou estabelecer esse padrão? Né? Eu estou olhando aqui, por exemplo, né, o único que eu estou vendo aqui aberto é o Rafael. Estou vendo aqui, né, o Rafael olhando para mim. Né, e se eu for entrevistar aqui o Rafael, né, numa investigação de compliance, e eu for utilizar uma técnica como a Kinesic, o que eu vou estabelecer com o Rafael? Qual é o padrão do Rafael quando ele não está sujeito ao estresse? Então, eu vou perguntar para o Rafael, Rafael, me fala qual é o seu nome, qual é a sua idade, quanto tempo você tem de empresa, Rafael? Qual é a sua função dentro da empresa? Quais são as suas atividades no dia a dia? O que você acha do ambiente corporativo onde você trabalha? O que você acha que a sua empresa poderia fazer para melhorar esse ambiente corporativo? E são perguntas que são muito, eu diria, familiares para o Rafael, porque ele está se vendo dentro da pergunta, ele não está sendo exposto ali a nenhum nível de estresse. Por quê? Porque eu estou perguntando, estou fazendo perguntas que são, né, familiares para o dia a dia, né, para o cotidiano do Rafael. Só que o que eu vou observar aí? Eu estou interessado nas respostas que o Rafael vai me dar
né, necessariamente? Não. Né? Nada do que eu perguntei ali vai contribuir para a investigação de compliance em termos das respostas, mas vai contribuir muito para quê? Para observar a forma como o Rafael me responde. Né? Se o Rafael me olha nos olhos, se o Rafael balança a cabeça, né? Se o Rafael franze a testa, ou seja, eu vou observar todos os padrões que o Rafael utiliza no momento de me dar aquelas respostas. Por quê? Porque no momento em que eu tiver que entrar em situações de tensão para o Rafael, Rafael, você estava no dia tal, na hora tal, no lugar tal, quem é que estava presente naquele lugar, etc. e tal. Ou seja, eu vou começar a entrar em questões em que possivelmente o Rafael vai ser submetido a estresse. E estresse, pessoal, por mais que o Rafael, né, queira negar algo, por exemplo, em que ele tenha conhecimento, tá? Ele pode até negar na palavra, verbalmente, mas ele não tem como negar, né, em diversas situações que a gente vai olhar aqui para técnicas de entrevista que eu vou falar com vocês. Então, ou seja, se torna muito mais fácil, utilizando essa técnica, eu observar não para a resposta verbal do Daniel, desculpe, do Rafael. Não para a resposta do que o Rafael está me dizendo sim ou não, mas a forma como ele me diz o sim ou não. Ou seja, eu vou ser capaz de identificar que ali tem algo que gerou um estresse que possivelmente aquilo pode ser uma inverdade. Com essa técnica, eu tenho condições, cientificamente falando, de afirmar isso. Tá? Então, é uma técnica extremamente eficaz, tá? Utilizada também por parte do FBI nos Estados Unidos. E essa técnica, a meu ver, ela é uma técnica mais eficaz e eu diria até mais fair, né? Mais razoável do que a RAID. Né? Então, ela utiliza essa leitura de expressões faciais e de linguagem corporal. Tá? Ela não vai a fundo como uma técnica chamada de FACS, né? Que é um acrônimo que significa Facial Action Coding System, tá? Que é uma técnica que foi criada pelo Paul Ekman, né? Que, inclusive, foi consultor da Universal para a série Lie to Me. Né? Quem viu Lie to Me utiliza essa técnica, tá? A FACS, né? Que são 7 microexpressões, né? Porque as expressões você controla. Tá? Se eu quero dar um sorriso, aqui eu controlo, mas eu não consigo controlar as microexpressões, tá? Que envolvem felicidade, tristeza, nojo, tá? Ou seja, eu não consigo controlar essas microexpressões que duram 25, duram um quarto de segundo, tá? Elas duram 25% de um segundo. Então, por isso que é muito importante quem vai utilizar uma técnica dessa, né? Você tem que estar o tempo todo focado no entrevistado. Seja ele o suspeito, seja ele o denunciante, seja ele a testemunha. Porque se você tem que detectar algo em 20, né, em um quarto de segundo, você olhou para o celular porque tocou, você está entrevistando, tocou o celular, você vai olhar para ele para ver o que é, acabou, você já perdeu possivelmente ali algo que seria importante para você chegar a um consenso, se o que está sendo falado de fato é verdade ou não. Porque, de novo, pessoal, falar sim ou não é muito fácil. Eu posso negar aqui o tempo todo. Né? Eu posso negar aqui, né? Vou passar a tarde toda negando. Né? Mas, se eu sou submetido a uma técnica dessa, eu consigo saber se aquele não ele é sincero ou se aquele não ele não é sincero. Tá? Com a técnica, a gente chega a esse consenso. Tá? E ainda tem uma parte dentro da técnica Kinesic, que é chamada técnica Kinesic tática, que ela implica, por exemplo, eu induzir o culpado a tentar explicar algo que o inocente jamais explicaria. Se a pessoa é inocente, ela vai dizer não, não fiz, não sei. O culpado, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar criar a verdade.
Então, ou seja, geralmente, não é, o inocente ele é muito preciso no que ele responde. Não é? O culpado, não é, ele quer se estender para quê? Para tentar fazer com que aquela verdade dele possa ser considerada a verdade dos fatos, quando na verdade não é. Não é? Então, ou seja, é uma técnica muito eficiente, essa técnica. E vamos para uma terceira técnica aqui, né? Eu falei até aqui da FACS. Tem outra técnica que é utilizada com linguagem corporal, que é chamada BLAST, né? Que é a Body Language Assessment and Score Training. São técnicas, assim como a FACS, que vão muito mais a fundo até na questão da avaliação, né, da linguagem corporal. Não é? E a linguagem corporal, pessoal, é tão importante, não é? Que muitas das vezes, por meio da linguagem corporal, você imediatamente se detecta se aquela pessoa, de fato, ela fala a verdade ou não. Né? Linguagem corporal é tão importante a ponto de que, né, aqui no Brasil, né, por uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil, se você fica até 40 centímetros de alguém, você não é considerado invasivo. É? Se eu estou do lado de alguém a 40 centímetros, ao lado principalmente de alguém de outro sexo, eu não sou considerado invasivo. Tá? Foi feita a mesma pesquisa na Inglaterra. Tá? Lá, essa distância já passa para 1,50 m. Se eu tiver lá a menos de 1,50 m de uma pessoa do outro sexo, eu começo a ser visto como alguém que está molestando aquela pessoa. Tá? Então, vejam que por que eu estou falando isso? Porque as microexpressões, de acordo com os estudos do Dr. Paul Ekman, elas são as mesmas, né, sejam feitas por brasileiros, por japoneses, por aborígenes, por índios. A técnica que você vai utilizar vai funcionar de qualquer jeito, né, com as microexpressões, mas a linguagem corporal não. A linguagem corporal ela varia de acordo inclusive até com a região de determinado país. Então, por isso que a linguagem corporal ela tem que ser vista de uma outra forma, embora ela seja extremamente eficiente para você identificar se aquilo que está sendo dito é verdadeiro ou não. Vamos, então, para a técnica PIS, é uma técnica que foi desenvolvida no Reino Unido em 1984, e ela utiliza 5 fases, né, que é preparação e planejamento, envolvimento, explicação, esclarecimento e desafio. Esse A aí é de account, tá, como levar em conta. Né? O C é de encerramento, de closure, né? E o E de evaluation, que é a avaliação. Tá? Essa técnica, ela basicamente, ela se resume, tá, em você ganhar a confiança do entrevistado. Né? Você vai tratar ele com muita delicadeza. Né? Você vai perguntar se ele quer uma água, né? Se ele está à vontade, como é que você pode deixar ele mais à vontade, etc., etc. E essa técnica ela atua no sentido de você conseguir ganhar o entrevistado para ele falar a verdade, pelo fato de você estar ali supostamente apoiando tudo o que ele está falando. Né? É uma técnica muito utilizada no Reino Unido, tá certo? Vamos passar para as técnicas de entrevista, que essas a gente vai utilizar, pode utilizar junto com essas técnicas ou em separado. E, efetivamente, tudo que eu vou falar aqui, pessoal, funciona. Ok? Excesso de detalhes. O que são os excessos de detalhes? Geralmente, tá, quem detalha muito alguma questão, tá, você deve colocar um ponto de interrogação, tá? Porque, geralmente, quem não é muito preciso no que precisa dizer está querendo construir, não é, uma verdade que necessariamente não é verdade dos fatos. Tá? Então, muita atenção quando você entrevistar alguém, não é, para o excesso de detalhes. Tá? Ele, pura e simplesmente, eu não tenho condições de afirmar se aquilo é uma mentira. Você até vai poder associar isso com uma outra técnica que a gente vai ver aqui, é, para dizer que, bom, tudo leva a crer que aquilo é mentira. Tá? Mas o fato de já haver excesso de detalhes significa dizer que ali, não é, onde a fumaça, fogo. Aquilo ali, né, certamente ele pode estar querendo construir uma verdade
que não é verdade dos fatos. Uso de qualificadores. Tá? Uso de qualificadores é muito frequente de quem está mentindo. Né? É aquele que fala, honestamente falando, né? Eu juro por Deus. Né? Olha, sinceramente, tá? Quando se usa esse tipo de qualificador no discurso, você pode levantar uma bandeira vermelha, um red flag aí, porque se a pessoa precisa de qualificador, de ênfase naquela questão, você pode ter certeza que ali deve ter algum problema. Pausas ou latência. O que é pausas ou latência? Né? Você me faz uma pergunta. Né? Eu acabei de receber a pergunta e eu olho para cima, olho para um lado, olho para o outro, levo quase 5 segundos para te responder. Por que eu levo 5 segundos para te responder? Porque eu preciso pensar, né? Eu preciso articular o que eu vou falar. Né? A mentira gera estresse, pessoal. Não é fácil mentir. Por mais que você esteja preparado, dependendo da pergunta, você vai ter que raciocinar para você saber o que você vai dizer ali. Tá? Então, quando alguém faz uma pausa muito grande ou uma latência muito grande para responder, está respondendo, né, muito devagar, pensando no que vai responder, né, ou repetindo aquilo, uma palavra ali 2, 3 vezes, porque ele está ganhando tempo para poder raciocinar no que ele vai falar, ali, né, também, daquele mato, tem algum cachorro ali dentro. Tá? Ou seja, então, é uma outra técnica que, se você começa a observar muita pausa no que a pessoa vai responder, ali costuma haver um problema. Nunca em lugar de não. Né? É muito comum também isso, né? Não sou eu que estou falando, isso aqui é comprovado, né, por pesquisas nesse sentido, né, de que geralmente quem responde nunca, ali pode ser que tenha, né, algum problema, né, e aí você começa a utilizar outra técnica para certificar de que aquele nunca, de fato, é um nunca espontâneo ou aquele nunca significa dizer que aquela pessoa ali está mentindo em relação àqueles fatos. Tá? Mas o nunca é uma palavra que sempre levanta, tá, a atenção do entrevistador para tentar buscar a comprovação através de uma outra técnica. Artigo definido versus artigo indefinido. Tá? Geralmente, quando alguém está te respondendo algo, né, se ela utiliza o artigo definido, significa dizer que ela tem conhecimento ali dos fatos, né? Ela sabe do que ela está ali falando. Né? Quando ela usa um artigo indefinido, tá, geralmente, tá, é uma pessoa que, né, tem uma certa distância em relação àqueles fatos. Tá? Isso te ajuda a ir, juntamente com outra técnica, né, criando a questão do vínculo da pessoa com aquela situação ou não. Né? Mas é muito importante ter atenção ao tipo de artigo que ela está utilizando na resposta dela. Uso de nós ao invés de eu. Né? Quando a pessoa tenta utilizar sempre a primeira pessoa do plural, nós, né? Ela sempre está tentando o quê? Dividir a responsabilidade dela. Tá? Então, sempre que alguém usa nós ao invés de eu, ou seja, ela não quer levar a responsabilidade para si. Tá? Ela sempre está usando a responsabilidade compartilhada. Nós é algo que também levanta uma bandeira vermelha, né? Que quem entrevista tem que, né, sempre ter muita atenção em relação a isso. Verbo no presente. Né? Quando você começa a falar de algo, né, e você faz uma pergunta e a pessoa responde no presente, tá? Geralmente ela está construindo aquela versão naquele momento. Tá? Ou seja, é óbvio que isso precisa ser checado junto com outra técnica. Todas essas técnicas aqui, individualmente, tá? É muito difícil você afirmar que aquilo aconteça. Mas essa técnica, junto com uma outra técnica, e você tendo ali, né, duas evidências, já começa a se tornar mais robusta, né, a sua percepção sobre a veracidade, né, ou não daquela determinada situação. Verbo no presente é uma dessas situações. Né? Se a pessoa está construindo toda a narrativa ali no presente, né, significa que possivelmente ela pode estar,
né, desenvolvendo aquela história que não é a história do que se passou efetivamente, né, no que você está querendo apurar. Resposta diversa da pergunta, né? Isso é muito utilizado, né, por alguém, né, que está sendo submetido a uma carga de estresse muito grande, né, e a pessoa não quer admitir algo, e ela acaba, né, desviando o foco da resposta para uma outra situação completamente diferente, né? Ou completamente diferente do que você está perguntando para ela, né? Você pergunta com um propósito e ela responde com outro propósito completamente diferente. Isso acontece muito, muito. Aquele que está sujeito a estresse, ele tenta sempre, né, levar para um outro lado a conversa de onde você está direcionando. Divagações, né? É aquela questão também de você, ao invés de, né, ser preciso, né, eu fiz uma pergunta, né, eu quero uma resposta, né, sim, não, né, o que aconteceu, um fato X, né, mas tem aquelas pessoas que começam a divagar, devagar, devagar, devagar. Quem divaga geralmente quer omitir, né, algo, tá? Então, ou seja, quando alguém começa a divagar muito no que fala, né, obviamente aí tem uma bandeira vermelha que precisa ser utilizada junto com outra técnica para você confirmar, né, essa sua percepção. Exigência de detalhes, né? Isso é fundamental para o entrevistador, tá? Por que é fundamental para o entrevistador? Né? Porque você precisa saber quem, o que, quando, onde, como e por quê. Né? Por quê? Porque se alguém está construindo alguma história, né? Se você começa a perguntar essa quantidade de detalhes, essa pessoa vai ter que inventar isso, ela vai ter que criar isso. Olha o esforço mental que a pessoa vai ter que fazer, não é, para criar essa história toda. Não é? Como é que você depois, mesmo que a pessoa crie a história, tá? Criou a história, né? A pessoa, enfim, conseguiu raciocinar rápido, etc. Né? Como é que você pode, por exemplo, através de outra técnica, chegar à conclusão de que isso foi inventado ou não? Se você tem toda essa riqueza de detalhes, é pedir para a pessoa repetir tudo. Tá? O FBI, inclusive, ele pede para repetir de trás para frente. Me conta essa história, por favor, de trás para frente, que eu quero entender o que se passou com os mesmos detalhes aí que você estava me contando. Quero saber quem estava presente, que horas isso aconteceu, qual foi o lugar, né? Quando foi, né? Como é que foi. Então, a pessoa, ou seja, ela vai ficar tão pressionada que ela não vai conseguir sustentar aquela mentira. Tá? Doutor Alexandre, se o senhor puder já ir finalizando, o nosso tempo Claro, já está vou acabando aqui. finalizar agora. A repetição eu acabei de falar, né? A proporcionalidade, né? 25% geralmente, né, para introduzir o evento, 50% para descrever o evento e 25% para as consequências. Isso aqui, através de pesquisas sobre investigação, né, chegaram ao consenso que esse é o padrão. Se você notar durante uma entrevista que foge a esse padrão, ali levanta uma bandeira vermelha. Né? O estabelecimento de padrão, que é aquilo que eu falei com vocês, que é utilizado na Kinesic, né? Vocês primeiro estabelecem o padrão da pessoa sem estresse, né? Que aí depois, quando você passa para o estresse, fica mais fácil de você identificar se a pessoa fala a verdade ou não. Gagueira ou repetição de palavras, né? Isso aqui é muito óbvio, principalmente se você estabelece lá o padrão inicialmente, né? Aí fica mais fácil. Olho no olho, né? A pessoa que geralmente fala a verdade não tem receio de te olhar no olho. Né? A pessoa que vai mentir, né, ela precisa de tempo para construir a mentira, né, e ela geralmente procura ajuda. Né? Ela começa a olhar para um lado e para o outro. Né? Então, a questão do olho no olho, a linguagem corporal, né? A pessoa está falando horrível, né, e está rindo. Né? Sem querer, ela está rindo. Né? Então, ou seja, você consegue identificar pela linguagem corporal comportamentos que não são, né, condizentes com o que a pessoa quer dizer.
Postura, né? Muitas das vezes a pessoa diz uma coisa, mas a postura dela é outra, completamente diferente, né? Então, muita atenção à questão da postura de quem está sendo entrevistado, né? Manipulação é feito geralmente por quem está dando, pelo entrevistado, né? Ele tenta manipular você, né? Então, ele quer dizer algo, olha, eu lamento muito pelo que aconteceu, na verdade, ele não lamenta nada, mas ele está dizendo para você que ele lamenta muito o que aconteceu, que ele esperava que fosse de uma outra forma, né? Com o propósito de te manipular. Então, técnicas de manipulação por parte do entrevistado, né? É importante que você evite ser manipulado. E, finalmente, o blefe, né? Que às vezes ele é eficiente. Né? Às vezes, no momento que você fala um blefe, se você tem um indício, ele costuma ser muito eficiente. Principais erros em investigação, né? Falta de uma política de não retaliação que proteja o denunciante, falta de um procedimento de investigações que estabeleça os parâmetros mínimos, ou seja, a regra do jogo, perder o time de investigação da denúncia, né? Quanto antes você iniciar, né? Possivelmente mais eficiente vai ser a sua investigação, né? E também precisa ter um fim, né? Aquela investigação que não tem fim é um problema sério. Desprezar ou ignorar todas as denúncias sobre assuntos menos relevantes e focar apenas naquelas consideradas importantes. Muitas vezes você está fazendo uma investigação e você se depara com uma outra má conduta, né? E você simplesmente ignora aquela má conduta porque você vai focar só naquele ponto principal, né? Isso é um erro. Falta de um plano a ser seguido e sem objetividade, não estabelecer canais adequados para relatos de má conduta, não determinar as provas necessárias e coletá-las com a maior antecedência possível, né? Coletar prova, né? É importante dizer que muitas das vezes você resolve o problema só com a prova escrita, né? Se você puder evitar a entrevista, né? Porque a entrevista, se não for muito bem feita, né? E da forma como ela deve ser advertida a quem vai participar dela, você compromete totalmente a confidencialidade. Né? Entrevistar por telefone é o erro mais crasso possível, né? Não aplicar as medidas disciplinares adequadas, né? E remediar o caso apenas sem adotar medidas preventivas para evitar situações semelhantes. Foi aquilo que eu falei, né? Que você perde uma grande oportunidade, né? De melhorar a sua empresa com algo que você aprendeu. Eu queria terminar, então, agradecendo à Câmara Japonesa, o doutor Rafael Mantovani, né? E a todos os senhores pela gentileza, né? De terem participado comigo, e eu estou aberto aí para qualquer pergunta. Muito obrigado, doutor Rafael. Obrigado, Alexandre. Nós vamos deixar as perguntas para o final, tá, gente? Daí vocês podem anotar, mandar ou no chat ou perguntar aí no final. Eu vou passar, então, já, para a gente não perder nosso tempo, a palavra para o Dr. Paulo Lila e a doutora Carla Segala, que são advogados da área de tecnologia e proteção de dados do Lefosse Advogados, que vão conversar com a gente hoje sobre contratos na LGPD, como negociar e adequar os contratos envolvendo o tratamento de dados com fornecedores, clientes e parceiros. Lembro também todo mundo para no final aí da exposição e das perguntas a gente poder abrir a câmera e fazer aquela foto para colocar no site da Câmara. Tá legal? Então, doutores, a palavra é toda de vocês. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado a todos. Deixa eu compartilhar aqui a nossa apresentação. Todos estão vendo? Ainda não. Não Agora estão conseguindo ver? Sim. Agora sim. Sim. Bom, então esse é um tema, eu vou abordar esse tema aqui com a Carla, minha colega aqui no escritório. É um tema que causa bastante controvérsia, né? A gente, desde que a LGPD foi sancionada em 2018, a gente percebeu uma corrida aí para adequação de contratos, né? E a gente viu circulando cláusulas bastante, às vezes, genéricas, cláusulas que não guardam, não são adaptadas à realidade entre as partes. Então, o que a gente percebe muitas vezes é que a pessoa está contratando um fornecedor e só pelo simples fato dessa empresa ser um fornecedor, já trata como se fosse um operador de dados, quando, na verdade, depender do serviço que vai ser prestado
e do fluxo de tratamento de dados nesse contrato, é possível que esse fornecedor não seja um operador, seja um controlador. Então, a gente percebe um erro muito comum sendo cometido de que, ao invés de olhar para a realidade fática, né, daquela relação jurídica, se preocupa muito com o formalismo. Esse é um fornecedor, então eu vou colocar uma cláusula como se ele fosse operador de dados, né? Às vezes a empresa tem até só um modelo de cláusula de operador e acaba usando isso para tudo, né? E isso pode gerar muito problema depois, né? Acho que eu vejo aí, no futuro próximo, controvérsias contratuais entre as partes de responsabilização por conta do mau enquadramento das partes como agentes de tratamento, como controlador e como operador de dados. Então, vamos seguir aqui. Então, basicamente, a gente vai falar desse cenário de adequação dos contratos LGPD, a qualificação de agente de tratamento, né, quais são os papéis e o que a NPD orienta em relação a isso, porque não é simples definir as partes como agente de tratamento, né, não é um exercício fácil, muitas vezes. E, no final, a gente vai falar de negociação de cláusulas que são essenciais nesses contratos. Bom, quando a gente vê aqui o cenário de regulatório aí da autoridade com relação aos contratos, que a gente percebe, como eu falei, lei sancionada em 2018, ela entrou em vigor no ano passado, e nesse lapso temporal durante essa vacatio legis, as empresas começaram a se adequar à LGPD e, por consequência disso, adequar os seus contratos. Tá? Muitas acabaram importando modelos da União Europeia, né, feitos com base no GDPR, na legislação europeia de proteção de dados, e muitos fizeram essa adequação em massa. Né? Então, pegando uma cláusula padrão e passou a ditar os contratos, incluindo essa cláusula, sem avaliar a posição das partes como agente de tratamento. A partir de maio desse ano, a autoridade publicou uma proposta de guia de orientação sobre os papéis de tratamento, como definir as partes como agente de tratamento, operador, controlador, suboperador. Esse guia muito baseado na linguagem dos guias produzidos no exterior, né, particularmente do European Data Protection Board e da ICO, que é a Autoridade de Proteção de Dados do Reino Unido. Então, a gente percebe ali que esse trabalho foi feito muito baseado nessa experiência europeia, o que é bom, porque dá um pouco mais de segurança jurídica em relação à definição desses papéis. Tá? E a partir de agosto desse ano entra em vigor as sanções da LGPD, e aí as regras do jogo estão valendo de verdade, né, com as sanções em vigor, e aí a preocupação com contratos passa a ser algo ainda mais relevante. Como a lei define agente de tratamento? Agente de tratamento são a pessoa jurídica ou pessoa física que realiza tratamento de dados. Ela pode ser controlador, quando ela define, toma as decisões referentes ao tratamento de dados. Então, uma empresa é controladora dos dados, por exemplo, dos seus próprios colaboradores, controladora dos dados dos seus consumidores finais, pessoa física. Lembrando que a LGPD só se aplica a titular dos dados, é só pessoa física, né, não é pessoas naturais. Então, quando a gente como um contrato com outra pessoa jurídica, embora a pessoa jurídica não seja dado pessoal, né, o CNPJ, por exemplo, mas há a coleta de dados dos representantes legais das partes, às vezes dos sócios, enfim, mesmo num contrato entre duas empresas pode ter ali um tratamento de dados. Então, a empresa vai ser controladora dos dados, por exemplo, do representante legal daquela pessoa jurídica que está sendo contratada, seja um cliente, seja um fornecedor. E o operador é aquele que realiza o tratamento de dados em nome do controlador. Né? Então, imaginando, né, os colaboradores de uma empresa, a empresa é controladora desses dados, e a partir do momento em que ela contrata uma empresa que presta serviços de gestão de folha de pagamento, por exemplo, no âmbito do RH, ou um RP, essa empresa prestadora desse serviço, ela vai ser um operador de dados. Uma empresa de cloud que fornece serviços de cloud, por exemplo, vai ser operador de dados. Mas há situações que a gente vai ver também em que
a outra parte contratada pode ser um controlador. Então, a gente estaria diante de uma situação em que as duas partes são controladoras de dados, né? Então, a gente vai explorar um pouco isso em relação a esses conceitos de controlador e operador de dados. Vale dizer que não são agentes de tratamento de dados, por exemplo, o funcionário do controlador que realiza o tratamento de dados no desempenho de suas funções na empresa. Aqui a gente está olhando a empresa como um todo, a empresa como controladora de dados e o funcionário dentro desse contexto, não como operador. Então, isso é um erro muito comum que a gente percebe também por aí. Bom, como identificar o papel do agente de tratamento? Quem é quem nessa relação e como definir isso, né? Então, o controlador, como eu mencionei, é aquele que define as finalidades do tratamento de dados. Qual é a base legal que fundamenta o tratamento de dados, né? Por quanto tempo os dados vão ser tratados, qual a finalidade, com quem esses dados vão ser compartilhados, as decisões primárias, né, primordiais em relação ao tratamento de dados é tomada pelo controlador. Tá? Já o operador, ele realiza o tratamento de dados em nome do controlador, mas isso não significa que ele não tem autonomia. Isso não significa que ele não tem autonomia para a tomada de decisões. Tá? Tem algumas decisões que o operador também toma. Então, por exemplo, se for um prestador de serviço de cloud, por exemplo, ou uma empresa de gestão de folha de pagamento, ele vai ter, embora ela seja operadora de dados, ela vai definir quais são os sistemas, as ferramentas utilizadas para fazer a extração desses dados. Ela que vai definir como esses dados vão ser armazenados, qual tecnologia vai ser utilizada para isso. Então, o fato de ser operador não significa que ela não tome nenhuma decisão relacionada ao tratamento, mas as decisões primárias são tomadas pelo controlador e essas decisões mais secundárias, acessórias, podem ser tomadas pelo operador de dados. Aí a gente vai entrar em alguns exemplos específicos. E só para entender um pouco, antes de entrar nos exemplos, do ponto de vista de LGPD, as principais obrigações que a LGPD estabelece recaem sobre o controlador, né? Então, ele é o agente que tem as obrigações primárias ali na LGPD. Então, é ele que tem a obrigação de manter registro de operações de tratamento de dados, fazer relatório de impacto. Ele que tem que comprovar que, no caso que o consentimento seja a base legal aplicável naquele caso específico, é ele que tem que comprovar que o consentimento é válido, né? Então, ele tem uma série de obrigações. Ele tem a obrigação, por exemplo, de comunicar à NPD a ocorrência de incidente de segurança da informação. Então, por exemplo, se é um incidente de segurança da informação que acontece no ambiente do operador, o operador precisa informar o controlador sobre esse incidente e o controlador, sim, é quem é responsável por realizar essa comunicação para a NPD ou para os titulares de dados, se for um incidente que ocasione risco ou dano relevante para os titulares. Então, perceba como é importante ter o contrato, né? Porque o contrato, por meio do contrato que eu vou impor ao operador uma obrigação de, com prazo específico, de comunicar um caso de incidente que aconteça com os dados pessoais que eu compartilhei e que aconteça no ambiente dele, operador. Então, a gente vai observando que como é importante você ter contratos, né, para você ter uma devida alocação de responsabilidade entre as partes e assim garantir gerir melhor os riscos envolvendo as operações de tratamento de dados. A própria NPD prevê também a possibilidade de um suboperador, ou seja, uma empresa, um prestador de serviço contratado pelo operador para realizar partes das operações de tratamento de dados, né? Então, embora a lei não mencione o suboperador, ele é um operador de dados também contratado pelo operador. Tá? Então, normalmente, como as decisões de tratamento de dados elas recaem, elas devem ser tomadas pelo controlador, normalmente, no próprio contrato firmado com o operador de dados, o controlador já pode autorizar a contratação de suboperadores, né? Ou não, ou sujeitar a contratação de suboperadores à anuência prévia do controlador, por exemplo. Mas é muito importante que esteja previsto nessa contratação que o suboperador vai aderir às mesmas condições que o controlador impôs ao operador.
embora essa seja uma contratação feita diretamente pelo operador. Tá? Então, embora a figura do suboperador não exista na lei, ela é admitida pela NPD, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, nesse guia orientativo que eu comentei lá atrás. Carlos, quer dar uns exemplos aí para as pessoas visualizarem melhor? Aqui é só para entender, quando a gente fala de quem é o operador e quem é o suboperador. Então, por exemplo, aqui a gente está falando de uma situação de que uma empresa X contrata uma empresa Y para prestar serviços de processamento de folhas de pagamento. Essa empresa Y, ela vai ser operadora dos dados, porque ela vai tratar esses dados com a finalidade exclusiva de prestar esse serviço de gestão de folha. Ela não vai tratar esses dados para finalidades próprias. Mas essa empresa Y ela pode contratar uma prestadora de serviço, por exemplo, que armazena dados em nuvem para armazenar esses dados que a empresa X forneceu para ela realizar esse serviço de gestão de folha de pagamento. Essa empresa Z, ela também não vai tomar nenhuma decisão sobre atividade de tratamento de dados, ela só vai armazenar os dados a pedido da empresa Y, e aí, por isso, ela vai ser suboperadora nessa atividade de tratamento de dados pessoais. Um exemplo semelhante, por exemplo, numa empresa A que contrata uma agência B como prestadora de serviços de marketing, por exemplo, para disparar e-mail marketing. Ela só vai mandar os e-mails, disparar esses e-mails para a lista de contatos que a empresa A disponibilizou, então ela é uma operadora, porque ela não vai tomar decisões acerca de qual tipo de conteúdo ela vai disponibilizar ou para quem ela vai disponibilizar, ela só vai tratar aquela lista de mailing para mandar o material autorizado pela empresa A. E aí ela pode, por exemplo, ter uma suboperadora que é uma fornecedora de software que faz a gestão desse envio de mailing. Nenhuma das duas aqui vai tomar decisões relevantes acerca do tratamento, quem decide isso é a empresa A. Um outro cenário, por exemplo, dentro de um grupo empresarial, em que você tem uma empresa que é responsável pelo tratamento de dados, que ela toma as decisões, por exemplo, a contratante de um funcionário, e só que ela tem que, por exemplo, mandar essa lista de funcionários para uma outra empresa do grupo que armazena esses dados, essa lista de funcionários. Essa segunda empresa do grupo, ela é uma operadora, enquanto a empresa D, que contratou funcionários diretamente, é a controladora. E ela também, essa empresa E, também pode contratar, por exemplo, um serviço em nuvem para fazer esse armazenamento de dados, e aí você vai ter também um suboperador nessa relação. Paulo? Oi, desculpa, eu estava mutado aqui. Então, você tem, da mesma forma que você tem controlador, o operador e o suboperador, há também, embora não previsto na LGPD, a possibilidade de controladores conjuntos, né, ou controladores independentes. O que isso significa? O controlador independente, e é importante até que quando firmar um contrato, prever, se for um contrato entre dois controladores, prever que se esses controladores são controladores independentes ou se eles são controladores conjuntos. Por que isso é importante, né? Porque quando há um compartilhamento de dados entre dois controladores, eles vão ser independentes se cada um deles tomar as decisões sobre os dados de forma independente, né? Para finalidades próprias, né? Ou ao passo que eles vão ser controladores conjuntos quando eles tomarem as decisões conjuntamente. E só para dar um exemplo para ilustrar, então imagina que uma agência de turismo compartilha os dados do viajante com o hotel e com a empresa aérea que vai realizar o transporte. Cada um vai ter a sua finalidade específica. A gente está falando de controladores, né, porque todos eles vão ter relações diretas com o titular dos dados para finalidades próprias, né? E ao passo que se há esse compartilhamento de dados entre esses agentes, cada um deles vão ser controladores independentes. Diferente da situação, por exemplo, em que que essas mesmas empresas, a agência de turismo, o hotel e a empresa, a companhia aérea, fazem um acordo em que eles criam uma base de dados comum para uma plataforma para oferecer serviços de compra de viagens, por exemplo. E aí vai ser uma base de dados própria, finalidades comuns, né, ou convergentes,
né? E aí eu vou ter uma situação de controladoria conjunta de dados. Por que isso é relevante? Pela LGPD, há previsão de responsabilidade solidária entre controladores conjuntos de dados. Embora não mencione o termo controle conjunto, ela dá a entender que os controladores que realizam tratamento de dados compartilhados entre si, dando a ideia de que é uma situação de controle conjunto, vão ser solidariamente responsáveis, ao passo que o controlador independente, ele é responsável pelas suas próprias operações de tratamento de dados de maneira individual, não solidária. Tá? Lógico que sempre tem direito de regresso, caso alguém acabe suportando o ônus, né, ou acabe tendo que indenizar pela falta, por algum ilícito praticado pela outra parte. Mas a responsabilidade solidária prevista na lei, ela se aplica apenas à situação de controle conjunto de dados. E aí vale fazer uma ressalva que, se a gente estiver falando numa relação que envolva, que se aplique Código de Defesa do Consumidor na relação com o titular de dados, no final das contas, a responsabilidade vai ser solidária, independentemente do que estiver previsto na LGPD ou do que estiver previsto em contrato, né? Então, na prática, pode ser que a cláusula de direito de regresso seja importante nesse contrato. Exatamente. E aí tem alguns exemplos. Só para ilustrar exemplos de controle individual e controle conjunto. Mas, por exemplo, a gente tem duas empresas que fazem parceria para disponibilizar cartão de crédito co-branded. A empresa A, por exemplo, é um supermercado, e aí ela apenas divulga essa possibilidade de fazer o cartão, que é operacionalizado pela instituição financeira B. Nesse caso, não vai ter uma troca de dados direta, né? O titular de dado contataria diretamente a instituição financeira para a emissão do cartão, e aí elas são controladoras independentes da atividade de tratamento, porque uma está fazendo uma atividade de marketing e a outra prestando um serviço de disponibilização de cartão de crédito. Agora, por exemplo, se você tem uma atividade na qual uma parceria para essa mesma finalidade de disponibilizar um cartão co-branded, a empresa A passa uma lista de clientes para a empresa B, e essa empresa B compartilha com a empresa A lista de clientes que contrataram o cartão de crédito co-branded, então a gente tem uma troca direta de dados aqui, elas estão tratando dados conjuntamente para atingir uma finalidade comum, então nessa situação elas vão ser controladoras conjuntas dessa atividade de tratamento. Pode passar, Paulo. Outra situação, por exemplo, numa atividade de recrutamento e seleção, uma empresa pode contratar uma consultoria para realizar o processo seletivo, né? Então, por exemplo, a empresa X realiza essa atividade de seleção de currículos e compartilha com a empresa Y que faz a contratação do currículo, né, da pessoa com base no currículo. Então, basicamente, você vai ter uma atividade de controle individual, porque a empresa X ela tem uma gestão de currículo e a empresa Y está realizando essa contratação diretamente. Mas pode ser que elas tenham outro tipo de parceria que uma utilize dados da outra para enriquecer a base de dados. E aí, nesse caso, elas vão ter uma atividade comum, que é uma finalidade comum de tratamento de dados, e também vão ser controladoras conjuntas nesse caso. Pode passar. Bom, e por que é importante a gente falar de contratos, né? Como a gente estava falando. Dada essa complexidade em relação à relação jurídica entre agentes de tratamento, né, é muito importante você definir esses papéis, né, saber quem é quem nessa relação, e aí não adianta definir no contrato, isso vai depender da realidade fática, por isso que é importante avaliar bem, para ter essa alocação de responsabilidades entre as partes. Qual o tipo de pelo que o controlador vai se responsabilizar? Ele vai ser responsabilidade pela definição das finalidades de tratamento, assegurar que essas finalidades de tratamento sejam legítimas. Ele vai se responsabilizar pela definição de uma base legal válida para realizar o tratamento de dados, vai ser o consentimento, vai ser legítimo interesse, vai ser execução de contrato, enfim, isso cabe ao controlador. Então, caso ocorra algum descumprimento da LGPD relacionado a esses itens, essas questões, essa responsabilidade vai ser do controlador. Já o operador, ele tem uma responsabilidade específica ali de seguir as orientações listas do controlador dos dados em relação ao tratamento de dados e, primordialmente, de garantir a segurança desses dados, né? Que esses dados que ele vai tratar em nome do controlador,
vão estar armazenadas ou vão ser tratadas de uma forma adequada, né, garantindo um mínimo de segurança da informação contra acesso indevido a esses dados, ataques cibernéticos, vulnerabilidades de sistemas. Então, normalmente, a responsabilidade do operador ela é muito mais ligada à segurança da informação, à segurança desses dados, né? E ao passo que para o controlador, o que importa aqui é definir, é ter uma base legal legítima, né? Ter a finalidade legítima para o tratamento desses dados, ter a ideia de com quem esses dados vão ser compartilhados, etc. Atender direitos titulares dos dados. Então, é importante ter essas responsabilidades bem definidas contratualmente, né? E assim você ter uma mitigação de riscos nas operações de tratamento de dados. Outra questão que é importante, atender as regras de accountability. O princípio da accountability na LGPD, lá no artigo 6º, inciso 10, ele obriga os agentes de tratamento não apenas cumprirem a lei, mas também terem condições de demonstrar, inclusive documentalmente, que cumprem a lei. Então, ter contratos adequados à LGPD também faz parte desse contexto de accountability, de prestação de contas, dessa responsabilidade demonstrável que os agentes de tratamento precisam ter, né? E possibilitar o cumprimento da legislação de proteção de dados, né? Porque, embora a nossa lei não obrigue que os agentes de tratamento firmem contratos entre si, ao contrário do GDPR, a legislação europeia, que ali ela define que tanto nos contratos entre controlador e operador, quanto nos contratos entre controladores, precisa ter um instrumento por escrito, né, definindo uma série de requisitos que devem constar desses contratos. Então, lá é muito mais engessado não só a obrigatoriedade de ter contrato, como o conteúdo desses contratos. A nossa lei não entra nessa questão, mas há obrigações implícitas na LGPD que permitem a gente constatar que é necessário, sim, ter contrato formal, escrito, para cumprir a LGPD. Primeiro porque lá você vê o artigo 39, ela é clara no sentido de que o operador realiza o tratamento segundo as instruções listas fornecidas pelo controlador, né? Essas instruções são feitas por meio de contrato, tá? O artigo 46 estabelece a obrigatoriedade dos agentes de tratamento adotarem medidas de segurança da informação a proteger os dados pessoais contra acessos indevidos, ataques cibernéticos, etc. Então, quer dizer, o controlador ele tem a obrigação de assegurar que o operador que ele está contratando adota essas medidas. Então, não basta apenas ter cláusulas contratuais vinculando, impondo ao operador essas obrigações, como isso é crucial para que o próprio controlador demonstre accountability, demonstre que ele fez uma due diligence, avaliou ali aquele fornecedor, por exemplo, ou aquele parceiro, e ele avaliou que esse parceiro, esse fornecedor, atende requisitos mínimos de segurança da informação, né? Isso também é feito pela via contratual. A obrigação de comunicar incidentes de segurança da informação para a autoridade, para os titulares de dados, ela é uma obrigação do controlador. É claro que é possível que o operador realize essa comunicação em nome do controlador, se o controlador assim determinar. Agora, inclusive no próprio formulário de incidentes da NPD, você tem ali o campo para preencher como operador. Mas a obrigação na LGPD de comunicar, ela é do controlador. Isso é claro no artigo 48. Então, se acontece um incidente de segurança da informação no ambiente, na infraestrutura física ou lógica do operador de dados, que é o fornecedor, ou de um parceiro, é preciso ter ali uma cláusula estabelecendo o dever de cooperação para que o controlador receba essas informações básicas do incidente e possa fazer essa comunicação que a lei exige. Comunicação tanto para a NPD quanto para o titular dos dados, caso esse incidente seja um incidente que ocasione risco ou dano relevante, né? Então, eu só consigo obrigar o operador, só tem um prazo, e a NPD tem posto esse prazo razoável de 2 dias úteis, que é o prazo que a NPD está sugerindo aí no processo de regulamentação desse dispositivo que está atualmente em consulta pública. Para atender esse prazo de 2 dias úteis,
foi preciso estabelecer um prazo de pelo menos 24 horas, no máximo, ali para o operador enviar essas informações para que eu tenha condições de apresentar essas informações nesse prazo de 2 dias úteis que a NPD está sugerindo que seja atendido como prazo razoável. Então, aqui o contrato é fundamental para conseguir isso. E o artigo 50, que traz os deveres de ter governança de proteção de dados, boas práticas, inclusive ter governança, ter mecanismos de boas práticas, é atenuante no cálculo de multas, né? Isso está lá previsto no artigo 52. Ela fala especificamente, ao listar o que seriam essas boas práticas, esses mecanismos de governança, obrigações específicas para os atores envolvidos no tratamento, né? Então, obrigações específicas são normas específicas que regulam a relação entre os agentes envolvidos na atividade de tratamento, sejam eles controladores ou sejam controladores e operadores de dados. Então, há obrigações, ainda que não expressamente, na LGPD, que obrigam a que esses agentes firmem contratos. A interpretação desses dispositivos que a gente está citando dão a entender que sim, que é preciso ter contrato para poder garantir o cumprimento da LGPD e atender as regras de accountability. Aqui a gente vai entrar em algumas cláusulas contratuais relevantes e se de fato elas são imprescindíveis ou não para determinadas relações. A primeira cláusula que costuma ter em contratos que envolvem tratamento de dados pessoais são as definições, né? E aí normalmente a gente remete direto para o artigo 5º da LGPD, porque tem algumas definições que são necessárias no decorrer da cláusula contratual, como, por exemplo, o que é controlador, o que é operador, o que é dado pessoal, que vai ser citado ao longo da cláusula. E aí, outra questão que é extremamente importante, como o Paulo ressaltou no começo, é indicar quem são os agentes de tratamento, né? O que essa parte faz, o que cada parte faz, né? Qual é a posição de cada parte como agente de tratamento. E aí, isso é uma questão fática, né? Não é uma questão, assim, você não pode falar que você é operador se você toma decisões relevantes acerca da atividade de tratamento de dados. E mesmo que assim, você coloque que você é operador, mas se você está tomando uma decisão relevante sobre essa atividade, na prática você vai ser controlador e para todos os fins de aplicação da LGPD você vai ser tratado como controlador. A gente vê muito na prática essa lógica de eu estou contratando um terceiro e logo se eu estou contratando essa pessoa, como ele é meu contratado, ele é operador. Não necessariamente ele pode ser controlador, a depender de qual atividade de tratamento de dados ele está realizando. E aí isso também vai ser muito importante, por quê? Porque a partir disso que eu estruturo as demais cláusulas contratuais, né? Vai ser a partir dessa posição de quem é controlador, quem é operador, se são controladores conjuntos ou não, se são 2 controladores, se é um operador ou um suboperador, é a partir disso que a gente estrutura o restante da cláusula contratual. A cláusula seguinte, né, naturalmente, seria indicar, olha, quais são as finalidades de tratamento, para que a gente está tratando dados pessoais sobre este contrato. E aí o recomendável é que isso seja sempre minimamente delimitado no contrato, né? Quais são, a gente está aqui, o objetivo dessa atividade de tratamento é o quê? É atingir o objeto do contrato? Quais dados eu vou tratar para atingir o objeto do contrato? O ideal é que isso sempre esteja minimamente delimitado em contrato. Quando a gente faz isso num contrato entre controladores, o objetivo é evitar abusos, né, ou desvios de finalidade, porque se você está tendo um compartilhamento de dados, mesmo que a outra parte trate isso como controladora e ela começa a utilizar isso para uma finalidade não prevista em contrato, você pode ter uma potencial violação à LGPD aí, porque pode ter um desvio de finalidade que não está justificado quando você coletou esse dado junto ao titular, por exemplo. Então, é bom que essa questão seja amarrada contratualmente. E numa relação controlador-operador, essa previsão de finalidade de tratamento é essencial, porque nessa relação, o operador só vai poder fazer com os dados pessoais o que está previsto como finalidade em contrato. Tudo que ele fizer fora dessas finalidades previstas em contrato, ele está tratando dados diretamente para finalidades próprias como controlador, e ele vai ter que responder como controlador nesse caso. Então, até para as partes se preservarem com relação à responsabilidade, é super importante que elas definam quais são essas finalidades de tratamento dentro de uma relação controlador-operador.
Outra cláusula relevante que deriva dessa finalidade de tratamento é uma cláusula que preveja questões de responsabilidade por uso secundário. Ou seja, eu celebrei esse contrato para tratar dados para essa finalidade específica prevista em contrato, mas por algum motivo a outra parte começou a tratar dados para outra finalidade. E aí você tem que deixar delimitado qual que é a responsabilidade de cada parte se ela fizer isso. Ela tem que responder por uma atividade de tratamento secundária que eventualmente seja considerada como ilícita, porque ela está desviando uma finalidade contratual. Então, essa atribuição de responsabilidade por uso secundário é relevante num contrato. Pode passar, Paulo. Direitos dos titulares. A LGPD estabelece uma série de direitos dos titulares, e aí pode ser que uma parte dependa da outra para conseguir cumprir esses direitos previstos na LGPD. Isso tem que estar previsto em contrato, porque como que você, por exemplo, você como controlador que tem a obrigação de atender o titular de dados, como que você vai conseguir exercer um direito de exclusão de dados se não tiver previsto uma cooperação num contrato com o operador seu que está armazenando esses dados? Ele tem que aceitar que ele vai ter que, por exemplo, te fornecer dados, caso você tenha uma solicitação de fornecimento de dados ao titular, ou, por exemplo, de excluir dados se o titular solicitar essa exclusão. Então, essa questão, ela, embora seja uma obrigação que decorre da lei, ela tem que estar prevista em contrato, porque essa cooperação não está prevista em lei. Isso daí tem que estar resguardado contratualmente. A mesma coisa com os incidentes de segurança que o Paulo estava comentando um pouco antes. Eu tenho que ter uma cláusula sobre incidentes de segurança que vai me garantir, como controlador, por exemplo, no contrato controlador-operador, que se tiver um incidente de segurança da informação com vazamento de dados pessoais lá no operador, que eu tenho um gatilho contratual que vai fazer com que eu receba as informações que eu preciso receber, no prazo que eu preciso receber, para conseguir comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, se for o caso, ou para conseguir auxiliar na resposta a esse incidente, porque eu, como controlador, posso ser responsabilizado por um incidente que ocorreu no operador. Então, essa questão tem que estar bem amarrada contratualmente para conseguir preservar os direitos do controlador nesse caso e que ele consiga cumprir a lei. Outra cláusula relevante é sobre medidas de segurança da informação e confidencialidade. E aí também fazendo um link com a cláusula também sobre governança, que as partes garantem que possui uma estrutura de governança. Isso aqui é uma cláusula, são cláusulas relevantes para fins de accountability, por exemplo, para esse princípio da prestação de contas. Eu preciso demonstrar que quando eu celebrei um contrato que envolve o tratamento de dados pessoais, eu adotei medidas mínimas para garantir que eu estava contratando com uma empresa, uma pessoa que era apta a cumprir com a LGPD. Senão eu não posso ser negligente numa contratação e não ter previsões mínimas de padrões de segurança da informação que outra parte precisa adotar, ou exigências mínimas de governança para outra parte. Se tiver um incidente por exemplo, no operador que eu contratei e que eu não tinha previsões mínimas de segurança ou de governança, eu, como controladora, essa questão pode ser, por exemplo, considerada numa eventual aplicação de sanção pela ANPD, que eu não tinha medidas mínimas de accountability no contrato que eu celebrei para garantir a segurança do titular de dado quando eu fiz esse compartilhamento de dados. Doutora, deixa eu só lembrar que a gente está chegando no final do nosso tempo. Se vocês puderem ir finalizando, eu agradeço. Sim, está terminando, obrigada. Outra cláusula super relevante, cláusulas de responsabilidade. Eu preciso alocar adequadamente a responsabilidade entre as partes. Embora, como o Paulo mencionou, a gente tenha a previsão de responsabilidade solidária, por exemplo, para controladores conjuntos, eu tenho que ter uma previsão contratual de um direito de regresso se eu tiver que assumir uma penalidade imposta, por exemplo, em razão da conduta da outra parte, ou se tiver que pagar uma indenização em razão de uma ação ou omissão da outra parte. Então, eu tenho que ter um equilíbrio contratual com relação a responsabilidades aqui de quem responde pelo quê. E aí também entram questões, por exemplo, que são muito comuns de cláusulas de limitação de responsabilidade. É muito comum, por exemplo, que um operador queira ter uma limitação de responsabilidade por pagamento de indenização, por exemplo, nesse contrato. E aí, na prática, assim, a lei fala de uma sanção de até 50 milhões de reais por infração, que é um valor que dificilmente vai estar previsto em contrato como teto.
Então, a gente tem que fazer um balanceamento de risco nesse caso. Obviamente, essa infração dos 50 milhões, assim, na prática, muita gente fala, mas não é uma... Não é assim, qualquer infração é uma penalidade de 50 milhões. Obviamente, não é isso. Mas são questões que a gente precisa pensar quando a gente está estruturando um contrato. Qual que é o risco que é decorrente desse tipo de tratamento de dados? Obviamente, eu tenho um compartilhamento de dados pessoais sensíveis para os fins do LGPD, eu tenho que me preocupar mais com esse limite de responsabilidade, que ele tem que ser um limite de responsabilidade maior, porque se eu tiver um incidente de segurança da informação, naturalmente eu estou sujeito a uma penalidade maior em razão da natureza de dados, por exemplo, ou quando eu tiver um tratamento de dados que seja mais sensível ou que possa gerar danos relevantes ao titular, por exemplo, que possa ser entendido como discriminatório. Então, naturalmente, essa questão de responsabilidade ela tem que se adequar ao objeto do contrato, ao tipo de dado que está sendo tratado e ao risco decorrente desse tratamento. No mesmo sentido, ter uma cláusula de denunciação da lide, por exemplo, é relevante se você estiver numa relação entre controladores independentes, por exemplo, e você for envolvido numa ação judicial que diz respeito à atividade de tratamento do outro controlador, é super relevante ter uma cláusula nesse momento que ampare você inserir, denunciar a lide para o outro controlador. Pode passar, Paulo. Aqui também no mesmo sentido, penalidade de direito de regresso, que também entra na questão de responsabilidade, o direito de regresso, e penalidades por eventuais violações do contrato. Muitas vezes, na prática, é difícil inserir uma cláusula nesse sentido, mas ela é relevante da mesma forma que é relevante, por exemplo, você ter uma penalidade numa cláusula de confidencialidade, né? O objetivo é exatamente evitar o descumprimento contratual. A questão de ter uma cláusula de subcontratação, né, de autorizar que esse contrato seja subcontratado para um terceiro, e aí entra questões relevantes quando a gente fala de suboperador, por exemplo. Esse operador, ele vai poder ou não vai poder contratar um suboperador para armazenar dados, por exemplo, ou para fornecer algum software para realizar atividade de tratamento de dados. É uma questão que tem que estar definida em contrato. E aí, declarações e garantias, né, que as partes têm que declarar, no mínimo, que elas são aptas a cumprir a LGPD e as demais normas aplicáveis, até por uma questão de atendimento ao princípio da accountability. Não sei se o Paulo quer complementar com alguma coisa. Só que a exclusão, tanto no contrato, normalmente, após o término do contrato, há bases legais que podem legitimar a continuidade do tratamento, por exemplo, por cumprimento de obrigações legais ou regulatórias, por exemplo, exercício regular de direitos. Então, você tem ali, normalmente, essas duas bases legais, elas acabam sendo importante já prever no contrato que após o término do contrato, os dados podem continuar sendo tratados para essas finalidades entre essas bases legais, por exemplo. Então, é algo também que é importante, está previsto tanto no contrato entre controladores quanto no contrato entre controlador e operador. Mas era isso, obrigado e desculpem ultrapassar um pouco tempo aí. Não, imagina. Muito obrigado, doutor Paulo, doutora Carla. Obrigado aí pelas apresentações. Acho que foi bem interessante, realmente. Eu abro agora, então, para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta aí da nossa, né, para os nossos palestrantes, fiquem à vontade. Acho que eu vou fazer umas perguntas aqui, um pouco para cada um. Mas se o pessoal quiser fazer pergunta, me interromper, também fica à vontade, tá? Primeiro, agradeço aí também a participação nas apresentações, sempre muito enriquecedoras. Eu queria saber, doutor Alexandre, essas técnicas de investigação, que você tem de interrogatório, eu posso misturar técnicas, né, para fazer esses interrogatórios, em entrevista, não só interrogatórios, né? Existem cursos que preparam profissionais para fazer esse tipo de abordagem na investigação? Obrigado pela gentileza da pergunta, Cláudio. É recomendável, tá, que você utilize mais de uma técnica, tá? Ou seja, é sempre recomendável que uma técnica ajude a validar uma determinada suspeita que você tenha. Tá? A utilização de uma única técnica torna muito frágil a sua percepção. Então, o ideal é que você combine técnicas para chegar
naquela sua linha de raciocínio. É importante salientar que certas técnicas, como de reconhecimento facial, tá, linguagem corporal, etc., ainda tem muita resistência se você for querer utilizá-las em juízo. Tá? Vamos supor que você demita alguém por justa causa se utilizando de uma dessas técnicas para tentar validar, né, a autoria, né, daquela má conduta e que muitas das vezes possa ser configurado até como um crime, né, aquela conduta. Essas técnicas ainda sofrem muita restrição do juízo, porque ainda há um desconhecimento muito grande, né, sobre o embasamento científico dessas técnicas. Tá? O curso do Paul Ekman, por exemplo, sobre facts, tá? Você tem que fazer, você pode até fazer à distância, mas, né, é o tipo do curso que você fazendo uma única vez, você não vai se tornar, não é, um especialista em utilizar facts, por exemplo. Você precisa de muito treino, é treino, 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 porque senão você vai ter a teoria, mas a aplicação da teoria na prática, a gente viu a brilhante exposição aqui do Paulo e da Carla a respeito da LGPD. É a mesma coisa. Você pode ler a LGPD toda de cabo a rabo, tá? Mas se você não souber aplicar a LGPD na prática do dia a dia, de novo, você vai ter uma técnica sem saber como aplicar a prática. Tá? Então, isso é fundamental. Você perguntou sobre curso sobre investigações. Recomendo quem quiser se aprofundar no assunto, tá? Um curso que ensina sobre investigações de maneira geral, tá? Um curso dado pelo IBRAC, tá? Que é o Instituto Brasileiro de Relações de Consumo. Tá? Teve um desse ano, terminou agora, foi agora entre maio e junho, tá? Com a participação do Ministério Público, participação da Controladoria Geral da União, tá? De vários escritórios com especialistas no assunto. Tá? Eles não chegam a entrar nessa profundidade que eu entrei aqui de diversas técnicas. Tá? Então, muitas dessas técnicas aqui são aprendidas fora do Brasil. Tá? A gente ainda não tem essa cultura em relação à questão de investigação aqui. Mas eu acho que o curso do IBRAC é o melhor começo para quem quer começar a se aprofundar no tema. Obrigado. Em relação ao processo de investigação, a entrevista, ou mesmo interrogatório, acho que o judiciário ela deve se ater mais a outros elementos de prova, né? Além da que você tem aí. É um conjunto probatório, né? Que a gente precisa formar. Legal. E para o doutor Paulo e a doutora Carla, umas dúvidas aqui também. Principalmente eu que trabalho aqui em seguradora, a gente trabalha muito com corretoras, né, de seguro. Então, é uma gama de informações que transitam tanto lá como cá e que estão sujeitas aí, né, à legislação de proteção de dados. Só que a seguradora, ela não tem propriamente uma relação, assim, contratual, pode até ter, né, com corretores de seguros. Então, a gente tem aí a SUSEP que regulamenta o setor, né? Dita algumas regras, mas muitas vezes a gente não vai ter essa situação de poder formalizar um contrato, né, com eles, porque eles são informais. E via de regra, quem escolhe o corretor é o segurado. Então, a gente tem uma gama de informações que transitam por aí, e com certeza nem todo mundo vai ter esse tipo de nível de proteção de dados necessário que a operação exigiria, né? E isso eu acredito que poderia resvalar, inclusive, nas seguradoras, né? Essa é a minha dúvida, assim, genérica, né? Eu digo assim, que você tem lá a pólice de seguro, você tem os dados pessoais do segurado, né? Pessoa física, jurídica, são uma gama de informações confidenciais. Eu acho que ele já teve muita discussão de como fazer em relação a corretor de seguros, né? A gente já viu casos aí de corretores atuando tanto como controlador de dados quanto como operador de dados, dependendo da finalidade, né, da relação jurídica que ele mantém com as seguradoras.
mas boa parte das vezes é essa situação que você falou, talvez até na maioria das vezes. Atua como controlador de dados, meio que independente, e você tem, o que a gente vê, algumas corretoras um pouco mais sofisticadas ou maiores, né, que tem um nível de liability um pouco maior, utilizando um modelo padrão de contrato em que ele divulga no seu site, eu digo, esses aqui são os termos de proteção de dados que se aplicam na minha atuação. E aí as partes que acabam se relacionando com eles acabam aderindo a esses termos. Então, há formas de fazer. Eu acho que aí é uma questão também, a gente tem uma experiência aí da Europa que ajuda bastante, né, porque eles já passaram por isso. Então, a recomendação é avaliar se é uma situação em que essa corretora ela atua especificamente mantendo relações com as seguradoras, e aí é uma situação que precisa ser endereçada contratualmente, ou se ela é mais independente e tem relação direta com os segurados que acabam escolhendo os planos. E aí é uma outra realidade completamente diferente. E aí talvez a própria corretora se adequando e tendo aí os termos de proteção de dados gerais que regulam a sua atividade, algo que já facilita aí em termos de alocação de responsabilidades e mitigação de risco. Não sei se eu respondi, não sei se a Carla quer complementar aí. Eu acho que é isso. Eu acho que na prática o que depende muito é do grau de exposição a risco e do quanto você está disposto a correr o risco, porque obviamente que falar que precisa ter contrato burocratiza as relações, e aí tem que apurar na prática qual que é a real exposição que eu estou sujeito nesse caso, que justifica eu não ter uma relação contratual, e sabendo que está todo mundo sujeito ao LGPD, então mesmo esse corretor, ele vai ter que cumprir a LGPD independentemente de ter uma relação contratual. Ou, sim, até que limite faz sentido eu tentar forçar uma relação contratual, celebrar um contrato formal com todo mundo, que na prática fica muito difícil. Tem que realmente balancear qual que é o risco e a burocracia que seria mitigar esse risco para chegar no que é adequado para o modelo de negócio. Assim, eu só diria que mais importante do que você se preocupar com contrato, com cláusula e querer colocar cláusula de proteção de dados em todos os contratos que você firma, tipo, fornecedor do ar-condicionado, você vai lá fazer uma cláusula de proteção de dados. Acho que mais importante do que isso é você realmente investir nos seus próprios processos de adequação, né, e minimização de risco, porque aí você evita problema em relação a isso. Então, acho que as pessoas às vezes se preocupam muito com o contrato e jogar a responsabilidade para o outro, do que realmente olhar para si e se adequar, estabelecer e verificar se aquilo que ela está fazendo do ponto de vista de proteção de dados é o suficiente de acordo com o seu nível de exposição a risco. Legal, obrigado. Bacana. Mais alguma pergunta, pessoal? Olá, eu tenho uma pergunta, aqui quem fala é Renata, do MUFG. Primeiramente, obrigada pela apresentação, pela aula, né? E também a Câmara Japonesa por proporcionar esse evento. Tenho uma pergunta para o Paulo e para a Carla a respeito de limitação de responsabilidade que eu tenho visto em alguns contratos, quando a gente está falando de fornecedores grandes, principalmente voltado a TI, fornecedor de tecnologia, né? Então, tem lá cláusulas limitando a responsabilidade, e a gente sabe que, enfim, os valores aí são totalmente não mensuráveis, né? Como que o mercado tem lidado com isso? Enfim, qual está sendo a solução contratual que estão encontrando? E também, por exemplo, eu estou vendo cláusulas em que existe alguma responsabilidade do operador comunicar o controlador quando o titular entra em contato para pedir algum tipo de informação, né? Sabemos que quem tem que prestar esse tipo de informação, enfim, é o controlador. Mas tem algo que obriga ali o operador a entrar em contato com o controlador para pelo menos informar? Eventualmente, o titular não sabe, eventualmente, quem é o papel, né, do agente de tratamento, controlador. Muitas vezes não tem essa informação. Tem alguma saída contratual para esse tipo de situação? Obrigada, pessoal.
Com relação à limitação de responsabilidade, é uma questão prática, é comum, né? Isso eu acho que é até mais importado de direito estrangeiro, né? Essa preocupação e limitação de responsabilidade, isso é muito comum quando você fala em serviços de armazenamento de dados, por exemplo. Na prática, no dia a dia, assim, vai ser negocial, não vai ter muito, assim, não tem um padrão de mercado exato. Tem empresas que limitam em valores realmente muito abaixo do que está previsto como possível sanção e do que pode ser a indenização do ponto de vista de LGPD, mas realmente vai ser uma questão negocial, assim. É até questionável, a depender do tipo de relação contratual, qual que é a validade dessa cláusula de limitação de responsabilidade, mas aí ela vai ser um problema depois a ser discutido, né? Então, o ideal é sempre tentar negociar isso num parâmetro de risco que seja minimamente aceitável. Se você for ver, assim, a gente vê muito isso nesses fornecedores de TI maiores, tem um poder de barganha grande, fala, ó, nossas condições são essas, você aceita, se quiser, não dá muita margem de negociação, né? E a gente já viu até situações de cliente nosso cotando com diferentes fornecedores, tipo, fazer um processo de cotação, né, do serviço, e todos os três com cláusula com algum tipo de limitação de responsabilidade. É complicado mesmo, algumas dessas cláusulas, às vezes, são até questionáveis do ponto de vista jurídico, principalmente quando você tem até isenção de responsabilidade, que a gente já viu bastante. É bem questionável a legalidade dessas cláusulas, então é possível até questionar depois judicialmente. Porque, no caso, a responsabilidade pelo cumprimento da LGPD, ela decorre da lei, né? Então, ainda que o operador, por exemplo, ele queira limitar sua responsabilidade, ele poderia ser sancionado diretamente pela NPD, né? Já teve casos, embora seja o controlador que mostre a cara, digamos assim, do ponto de vista de responsabilidade, a gente já tem casos no exterior em que o operador responde também diretamente, né? E ainda que exista a limitação de responsabilidade, se houve o dano causado e for possível demonstrar que o dano foi causado diretamente por ação ou omissão do operador, é possível sim obter o ressarcimento disso. Então, e questionar a validade dessa cláusula ou os limites dessa cláusula, né? A gente vê como alternativa também seguro cibernético, também é um produto que tem aumentado bastante, e aí tanto controlador quanto operador contratando esse tipo de serviço já acaba ajudando um pouco, né, a minimizar a exposição a esse tipo de situação. Mas realmente no final do dia acaba dependendo um pouco da margem que você tem para negociar e conseguir inserir. E aí é o trabalho do advogado de conseguir inserir algumas cláusulas ali que ainda dentro do limite de responsabilidade consigam ter uma brecha para explorar depois no futuro litígio, né? Uhum. E aí, com relação à questão do operador ter que fornecer informação, assim, se o operador for demandado diretamente, sim, a obrigação de atender o titular é do controlador, até porque, na maioria dos casos, vai ter um limite do que o operador conseguiria fazer para atender o titular. E, além disso, dependendo do tipo de ação que for exigida dele, seria uma decisão relevante sobre atividade de tratamento que estaria fora do escopo de atuação do operador. Nesse cenário, o ideal é realmente ter uma previsão contratual para a cooperação, porque não está previsto especificamente em lei que o operador vai colaborar com o controlador para fornecer as informações de atendimento para atender o titular. Se não tiver isso previsto, dá para alegar que isso é uma questão de boa-fé, né? Porque uma ausência de comunicação do operador nesse sentido acarretaria numa impossibilidade do controlador de cumprir com uma obrigação legal. Mas o ideal é que tenha uma cláusula contratual indicando que se o operador receber alguma solicitação diretamente, ele vai comunicar ao controlador e vai auxiliar no controlador na medida do necessário para atender a solicitação. Legal, Carla. Obrigada, Paulo. Obrigada, Carla. E, de fato, com relação à limitação de responsabilidade, a gente até tenta excetuar dolo, culpa grave ou salvo se diferentemente definido em sentença condenatória transitada em julgado, mas acho que só ao longo do tempo mesmo que a gente vai
verificar, né, a aplicabilidade, enfim, como que o judiciário vai encarar esse tipo de situação. Obrigada, muito obrigada pelo esclarecimento. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então acho que a gente vai encerrar por aqui. Eu queria agradecer aí o doutor Alexandre, doutor Paulo, doutora Carla, e queria pedir para vocês, então, se quem puder, quem tiver disponibilidade, abrir a câmera para que o pessoal aí da nossa equipe possa fazer aquela foto, colocar aí no nosso site o registro dessa reunião. Oi, Rubens. Oi, Rafael. Muito obrigado. Que é isso. Obrigado vocês. Agradeço a todo mundo, então, que pôde comparecer. E lembrando que as apresentações também vão estar disponíveis lá no site da Câmara, para quem quiser, juntamente aí com a foto que a gente fez. E nas próximas semanas a gente vai divulgar o calendário para o próximo mês das nossas reuniões. Muito obrigado a todo mundo. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado. Obrigado. Obrigada, boa tarde.